Seja bem-vindo ao Terapia das Marcas. Duda, um prazer ter você aqui. Muito obrigado pela sua presença. E eu gostaria de te fazer uma pergunta. Você pode se apresentar para mim, a Duda, e não a Duda, empresária que construiu essa comunidade fantástica e, enfim, tem tantos projetos hoje grandiosos? Sim. Na verdade, eu falo que existe a Maria Eduarda e a Duda Vieira. Aham. São 2 pessoas diferentes, Dois personagens. 2 personas completamente diferentes, Legal. assim, e eu reconheço muito isso, quando eu me coloco na skin empresária, assim, eu me transformo um pouco. A Maria Eduarda é uma mulher bem tímida, bem introvertida, que nunca teve facilidade de fala, nunca teve facilidade de comunicação. Quem é essa pessoa? Nunca tive. Eu sempre fui muito sempre tive muita dificuldade de me expressar e de me impor até, diante de algumas situações da vida. Então eu falo até que eu tenho uma irmã, né, que ela, tem 2 anos a menos que eu, 2 anos mais nova. Uhum. E ela deitava em mim, assim. Sério, a irmã mais Sério, nova ela deitava na irmã era mais velha? Isso é assim, novo para ouvir ela era aqui. bem mais mandona, bem mais impositiva, a opinião dela era bem mais forte do que a minha. Então a gente Sério? qualquer coisa que a gente tinha embate em casa, assim, tipo, exemplo, a gente gostava de rosa. Uhum. E aí tem até uma história que eu conto bastante, assim, bastante não, poucas vezes eu conto, mas que é bem marcante pra mim da minha infância, que é relacionada à questão da cor rosa, Uhum. que tudo que a gente tinha quando era mais nova, exemplo, escova de dente, tem a rosa e tem a azul. Uhum. Ela sempre ficava com a rosa, porque eu sempre cedia. Uhum. Então eu sempre cedi muito, eu tinha muita dificuldade de impor minha opinião, de falar o que eu queria. Eu era muito apaziguadora. Uhum. E isso, depois quando a gente vai para o mercado de trabalho não pode acontecer, né, então tive que se mudar muito, assim, como que eu lido com as situações, com as pessoas, do quanto eu coloco a minha opinião para fora, do quanto eu me posiciono diante Uhum. de algumas situações. Uhum. Então eu, assim, pessoalmente, Maria Eduarda, sou bem tímida, bem introvertida, tenho dificuldade de me comunicar. E essa Maria Eduarda que você acabou de me contar aqui, oi Maria Eduarda, prazer, né? Não, Eu tô me despindo da Duda Vieira aqui aos eu, poucos. eu não te conhecia. Ela existe esse personagem ainda hoje, ele é presente assim no seu dia a dia. Acredito que hoje talvez a forma dele se expressar seja talvez um pouco diferente nesse sentido de talvez hoje você consiga já dizer um pouquinho mais de não, né? Mas como que é essa Maria Eduarda hoje exatamente? Ela existe ainda no seu dia a dia quando as câmeras estão desligadas, quando você não precisa estar trabalhando, que eu acho que é 10 minutos por dia, né, que você deve ter de descanso. O momento entre o banho e a É, cama. exatamente, né? Chegou aqui, tomar um banho e pronto. Essa personagem, né? Essa pessoa existe ainda? Existe sim. Até eu falo que quando porque eu tô junto com meu marido, né, desde Uhum. quando eu tinha 17 anos, a gente Você tem começou. quantos anos? Eu tenho 30. Caramba, você tem 30 anos. Então, fiz 30 mês passado. Parabéns, feliz E aniversário. obrigada. Trintou. Tentei, exatamente. E a gente começou a namorar no primeiro período da faculdade. Que legal, E 13 anos e de história. exato, 13 anos. E quando a gente começou a namorar, ele namorava a Maria Eduarda. Maria Eduarda. E aí, conforme o tempo foi passando, e principalmente ali no final da faculdade, que eu comecei a ter mais, desejos profissionais, comecei a querer me posicionar de uma forma diferente e tudo mais, Uhum. foi até assim, ele precisou passar por um processo de se apaixonar por outra pessoa, É verdade? porque eu precisei mudar muito e eu lembro, assim, eu lembro da cara dele a primeira vez que ele foi num estúdio para ver uma live minha ao vivo. Porque durante um tempo ele não ia muito comigo, eu não me sentia muita vontade, porque eu tinha vergonha de fazer na frente dele. Eu tinha vergonha dele assistir uma aula minha. E aí por muito tempo eu não deixava ele ir. Aí chegou num ponto que eu falei: "Não, vamos lá, tal, vamos, ok". E eu lembro que assim, 3, 2, 1, ao vivo. E pra mim era tipo assim, 3, 2, 1. E agora é a Duda Vieira, sabe, eu Virava trocava a a chave. chave. E aí eu lembro da cara dele quando ele foi nessa primeira live que eu participei, que ele assistiu, e ele no final olhava pra mim e ele assim: "Cara, não era a minha namorada ali, sabe, não era você, é outra pessoa, parece que realmente encarnou outra pessoa e não é a Maria Eduarda". Então ela existe muito ainda, por exemplo, eu tenho muita dificuldade meu aniversário. Tá. Tá minha família lá em casa, eu tenho que fazer um discurso. Pra mim é péssimo, eu odeio. Eu tenho muita dificuldade nessa intimidade, na minha intimidade eu tenho muita dificuldade de falar, de me expressar. Eu não sou a alegria da festa, eu não sou a pessoa que chega e fala com todo mundo, eu sou muito mais retraída. Que interessante.
Tem um ponto aqui, né, que eu queria te ouvir. Você trouxe algumas vezes que você lembra muito do rosto dele, né? Esse rosto que você tem na sua memória até hoje, que ele te olhou pela primeira vez e falou assim, cara, quem que é essa mina, né? É tipo isso que deve ter aparecido na cabeça dele, né? Esse rosto que você viu, o que que ele te traz hoje? Ele te fortaleceu para você continuar? Foi um rosto no qual você, tipo, bom, isso sou eu, isso te trouxe orgulho. Eu queria entender um pouco desse rosto, o quanto ele te marcou e a forma como ele te marcou exatamente. Eu sinto que ele, naquele momento ali, foi como se ele desbloqueasse um nível diferente de admiração, Que legal. porque até ali ele via, assim, por exemplo, as coisas que eu estava fazendo e tal, mas talvez eu acho que ele não entendia muito bem até onde isso ia levar. Assim, Uhum. era uma coisa meio, ah, tá, ela tá fazendo ali, mas eu mesma demorei um tempo para entender que isso seria a minha vida. Então, para mim, no início era algo do tipo, ah, eu sou advogada, é Uhum. a minha profissão, é E advogada. você se formou mesmo. Me formei, advogava. Por muito Que tempo eu legal. tinha uma dupla carreira, assim, eu comecei a produzir conteúdo, Uhum, a criar as minhas coisas, mas eu ainda era advogada e eu me apegava muito a isso, uhum. a ser advogada. Então, era como se isso aqui fosse, assim, uma oportunidade que estou fazendo aqui, eu vou juntar um dinheiro, mas o assim, a minha vida é isso, Caramba. era ser Era uma advogada. tripla personalidade, então, né? Era. Porque tinha a pessoa que gravava, tinha a advogada e tinha a Duda retraída, Sim, né? é. Então, assim, pra mim, Você eu tomou seu seria remédio advogada. hoje só pra, né? É, tá tudo certo. A dupla personalidade, É, tripla personalidade, mas eu era, muito apegada na advocacia. tá. Então foi por um tempo, assim, eu tive que digerir isso para entender que eu queria fazer uma transição de carreira mesmo, e ele também teve que passar por isso, né, de: "Ah, não, ela vai realmente mudar". Minha Mudar a família coisa. também teve que passar por isso, de entender que eu estava mudando, então foi toda uma mudança de paradigma mesmo ali. Interessante. Eu gostei disso que você falou. A frase que fica, aliás, a palavra que sintetiza é a admiração, né? Tem um ponto muito legal que eu posso até trazer com isso, as pessoas muitas vezes, elas acreditam que, poxa, eu não posso ser eu não posso ter várias faces. Hoje, quando as pessoas elas ouvem o senso comum, ouve a palavra personagem, incomoda muito, porque o personagem parece ser algo fake, algo mentiroso, algo que beira ao charlatanismo. As pessoas associaram a palavra personagem a algo que não é realmente o que elas acham que é. Então, a palavra personagem, ela vem da palavra persona, e persona significa uma máscara de peça de teatro. Então, vamos imaginar que a vida, aqui mesmo, onde a gente está, nós estamos num palco. A vida ela é um eterno palco. E a cada demanda que nos vem, a vida nos exigindo, a vida acontecendo, exige um tipo de reação. Exige, portanto, um tipo de personagem, um tipo de expressão diferente, então. Vamos pegar conceitos aqui bem claros, dos quais você mesma trouxe. Quando você está com o seu marido, poxa, é um outro tipo de personagem que precisa atuar. Então é um outro tipo de papel que você atua. Você pega um outro papel, né? Ah, agora eu tô com meu marido? Tô, né? Aí você vai lá e pega aquele papel. Então, com meu marido, eu sou assim, assim, assado. Hoje eu tô brava com ele? Não, não tô, né? Sim, qual é a Enfim. personalidade com ele hoje? Né? Então é isso. E quando a gente olha também para o trabalho, né? Então agora eu vou trabalhar. Ótimo. É um outro papel que um roteirista te dá. E olha assim, ó, esse é o teu roteiro no trabalho, né? E tem até um diretor também. Olha, no trabalho esse roteiro, mas a cena tem que ser assim. Você precisa estar vestida dessa forma, você precisa se comportar assim, precisa falar não quando precisa, e etc. Precisa ser mais comunicativa, mais impositiva. Legal, então esse é seu roteiro e é aqui que eu estou te dirigindo e você é o personagem, vai lá Vai pro palco. desempenhar esse papel. Eu sempre tive muito essa cabeça, assim, até de forma inconsciente, eu não tinha muita consciência disso, mas eu sempre pensei dessa forma. A gente usa máscara social o tempo todo, então, por exemplo, a Duda que vai na igreja é diferente da Duda que tá numa festa de aniversário. A forma como eu me comporto é diferente. Não é que são pessoas diferentes, mas o meu comportamento condiz ao ambiente que eu tô. E eu sempre tive muito a cabeça de que, assim, eu não preciso me limitar a quem eu sou. Entende? Porque, assim, tem pessoas que têm esse apego muito grande com quem elas são. Qual Ah, eu personagem que ela sou construiu, né? assim. Então, eu sou assim
E se eu for bem-sucedida assim, ótimo. Se as pessoas me aceitarem assim, ótimo. Eu não abro mão de ser quem eu sou. Só que eu tinha muita consciência, quando eu estava ali com 22, 23 anos, que eu não era quem eu queria ser. Bela percepção. Então, se eu não sou quem eu quero ser, eu preciso abrir mão de quem eu sou para que eu possa me tornar melhor. E aí isso foi um processo que eu fui ganhando muita consciência, porque, por exemplo, na época que eu era 2018 eu me formei na faculdade, né, e eu era estagiária num escritório de advocacia, e daí eu me tornei advogada nesse mesmo escritório. E aí eu precisei fazer algumas mudanças muito intencionais, porque eu, Duda, Maria Eduarda, eu era muito assim, menininha, muito tímida, muito vergonhosa, eu era aquela menininha que tira foto assim, sabe? Sei. Dá aquele sorrisinho, e usava tiara do cabelo, eu era Infantilizada. bem meio infantilizada, meiguinha, meiga. Perfeito. E aí, por exemplo, eu não tinha coragem de usar salto alto para ir pro trabalho, porque eu ficava assim, nossa, se eu for de salto as pessoas vão reparar. Ah, eu vou ficar muito mulherão se eu for de salto. E eu advogando, ia de sapatilha. Até que chegou um ponto que eu falei assim, gente, se eu quero que as pessoas me vejam como autoridade, se eu quero ganhar mais dinheiro, se eu quero que as pessoas me contratem, eu tenho que fazer essa mudança. Então, eu não me sentia confortável em usar salto alto, mas eu comecei a usar, porque eu entendia que eu precisava daquilo, que é um símbolo, é meramente um símbolo, não é que você precisa estar de salto alto para ser uma autoridade, mas para mim era um símbolo para que eu me tornasse quem eu queria ser. Então, eu tinha muita clareza de que eu não podia me apegar a quem eu era na época. Tem um conceito muito interessante. O que é uma pessoa madura, né? Para a gente andar aqui com a nossa conversa para outros horizontes, assim, as outras esferas de Maria Eduarda e Duda. Existe um conceito muito interessante que é o que a gente chama de o que é uma pessoa madura? O que é uma pessoa realmente, nossa, que pessoa madura? O que define exatamente isso? Bom, vamos lá. Uma pessoa madura, ela é uma pessoa que ela consegue reagir bem a qualquer demanda da vida. Ela reage proporcionalmente a qualquer demanda que a vida apresenta para ela e de forma adequada e bem. Vamos lá com um exemplo muito claro. Uma pergunta para você. Hoje, quando você vai, sei lá, para praia, você tem roupa de praia? No guarda-roupa? Perfeito. Você tem roupa para trabalho? Tem roupa para férias? Tem roupa de dormir? Legal. Então você tem um guarda-roupa ali cheio de roupas, né? Tem roupa suficiente? Tem. Mas sempre cabe mais uma. A Gabi também, ela confirma a sua tese, né? Cabe mais, né? Mas enfim, vocês têm algumas roupas. Ótimo. Olha só que interessante. Uma pessoa madura, ela está pronta para cada ocasião. Então, é como se ela tivesse um guarda-roupas cheio de roupas, ou seja, só que essa roupa é um personagem diferente. Então, ela consegue, por exemplo, trocar o personagem imediatamente para, cara, agora eu vou liderar, vou dar ordem, vou mandar, vou ser um pouco mais seca, mais dura e etc. Cara, imediatamente depois vem uma outra demanda, sei lá, uma criança aparece, pô, você já muda o personagem na hora e consegue cuidar bem daquela criança e etc. E de repente muda o teu personagem, você tem que criar algo novo. Uma pessoa madura, e aí usando inclusive os arquétipos eles nada mais são, né? Bom, qual a definição de arquétipo? Aquilo que não muda o significado com o tempo. Então são padrões atemporais, né? Então quando a gente fala de arquétipos da personalidade, a gente pode falar de comportamentos padrões que não mudam, né? Que todas as pessoas de certa forma possuem. Ótimo. É como se fossem máscaras ou roupas. Então o arquétipo, né? Ou o comportamento do prestativo. Ótimo. Uma pessoa madura, ela tem essa roupa para usar quando precisa. Uma pessoa madura, ela tem a roupa do governante para usar quando precisa. Qual que é o problema do brasileiro, de certa forma? O brasileiro ele tem uma roupa só para vestir normalmente ou duas, que é o comportamento ou arquétipo do homem comum, ou se não do prestativo, mas na sombra. Aquele prestativo que ajuda, mas é ressentido por ajudar. Ou aquele homem comum que, cara, não vamos cobiçar muito. Então, quando a gente fala da massa brasileira, a gente tem esse comportamento. Então, o que é uma pessoa imatura? Ela tem pouca roupa. Ela tem um guarda-roupa com poucas opções. Então, acontecem muitas coisas na vida na qual ela não consegue reagir bem. Ela não se adequa bem. Né? Então, é muito interessante você, desde nova, já ter tido essa autoconsciência de, assim, de si mesma. Porque quando você olha para aquela advogada que você queria ser e você olha, cara, este personagem que eu estou sendo, ele não dá conta de resolver os problemas que aquela personagem resolve. E aí é onde a gente usa o conceito de esticar a personalidade, que obviamente, quando feito de uma forma saudável, ou seja, cara, eu entendo que este é o caminho e eu vou aos poucos me expondo aos problemas que este caminho exige, você vai criando as cascas necessárias para dar conta daquela, ali daquela situação.
Então, foi muito legal isso, né? Então, você sempre teve muito essa característica, assim, eu digo isso que é um autoconhecimento profundo, né? Você tem uma percepção de si mesma muito interessante, que é, eu entendi que tipo de personagem eu preciso ser e você passou a atuar como ele, né? Então, como o Leonardo DiCaprio, quando recebeu pela primeira vez, sei lá, o papel do Titanic, ele não sabia interpretar aquele personagem, e ele foi treinando para ficar bom, você entendeu, você recebeu um papel da vida, cara, eu quero ser aquela pessoa, eu quero ter isso aqui, ótimo. Qual é o roteiro? Você ensaiou esse roteiro por muitos dias, ou seja, na prática, se expondo, se expondo, se expondo, até conseguir E você vai aprendendo com o incorporá-lo na caminho. personalidade, Exatamente. né? E aí você ganha o quê? Mais uma roupa no seu guarda-roupa. E concluo, o teu grande trunfo, que eu vejo você hoje como uma mulher aí de fato que tem estabilidade, tem força na personalidade, existe por conta de uma coisa que eu consigo visualizar muito bem. Você entende que é um personagem, que aquilo de fato não é o eu, que é você. Que você de fato é como se estivesse no centro, né? Então você está despida e na sua frente tem várias roupas que você usa a cada demanda da vida, mas existe um eu interior que só Deus conhece por inteiro, né? Essa coisa de, eu quero me conhecer por completo. Cara, não dá, porque é como se a caneta quisesse se ver por completo, ela não consegue se ver de fora, né? Então o criador da caneta consegue. Ele consegue ver essa caneta por inteiro, mas a própria caneta, se ela tivesse consciência, ela nunca se veria por inteiro. Como, por exemplo, eu vou morrer sem ver as minhas próprias costas, só o reflexo dela. Sem ver o meu próprio rosto, só o reflexo dele. Você vê meu rosto e eu vejo o teu, mas você nunca vai ver o seu próprio rosto de fato de fora. Então, quem te conhece por inteiro é Deus, é quem te criou, né? É quem fez você surgir no mundo. O ponto que importa aqui é essa coisa de me conhecer profundamente, todas as minhas esferas, não cabe a nós. Cabe a nós entender, cara, eu tenho que praticar aqui as virtudes, eu tenho que ser uma pessoa boa e eu preciso de personagens para executar aquilo que eu acho que é certo, né? Então você nunca se mistura com isso e pontua agora e concluo. O maior problema hoje, inclusive no digital, são pessoas acreditando que elas são só o personagem. E quando aquele personagem para de funcionar, como por exemplo Velozes e Furiosos 10 tá chato já, entendeu? Tipo, já não cola mais o Toretto, né? Tipo, sei lá, não vou assistir mais não que tá chato. O personagem ele precisa mudar. Quando o mercado muda, quando as situações mudam. Imagina a Tiffany insistindo em utilizar os vestidos antigos da década de 50, que elas utilizavam nas suas campanhas de propaganda até hoje. Não funciona mais. Funciona hoje os vestidos da época atual, mas mantendo o mesmo eixo narrativo que é sobre o amor, mas atualizado para o contexto atual. Então as pessoas não entendem isso muitas vezes. É onde o personagem vira neurose. E aí... E eu já conversei com, assim, você falou isso, eu lembrei de algumas pessoas que eu já conheci, que quando você tá fora da câmera, você tem uma conversa normal e a pessoa, ela continua performando um personagem que fica até caricato, né? Ela não Fica. consegue se desvincular É disso. isso aí. E gera uma baita neurose, e aí é onde a pessoa para de performar no trabalho, para de ganhar dinheiro, ela perde o eixo da vida dela, ela perde o sentido. Porque o sentido é como o Leonardo DiCaprio, tipo, saísse do Titanic e fala assim que não, cara, mas agora eu sou o Jack. Não, cara, peraí, você é o Leonardo DiCaprio. Porra, não, mas eu me identifiquei muito com o personagem. É o que a gente chama dentro da psicologia de idealização de personagem ou identificação com o personagem. É quando a pessoa fixa, aí ela cliva e pode gerar depressão, Aconteceu com neurose, o Coringa, o com o Heath próprio Ledger. Coringa, perfeito, né? Você trouxe um exemplo maravilhoso. Qual é o nome dele mesmo, do Heath ator? Ledger. Beleza. O que aconteceu com ele foi isso. Ele passou tanto tempo treinando o papel que ele se misturou com o papel e se suicidou, né? Então, existem muitos casos assim. Bom, interessante, né? A gente se prolongou aqui, mas foi muito gostoso de conhecer esse mundo da Duda. O mundo fantástico de Duda, né? E da Maria Eduarda, né? Beleza. Fazendo uma pergunta para ti, o porquê que você começou a sua empresa, a sua marca? O que estava acontecendo naquele momento da sua vida? Quando começou? Que ano começou? O que rolou? Ou foi um processo que, cara, de repente eu caí com o CNPJ nas mãos? Queria ouvir essa história. Então, quando eu estava ali no final da faculdade, eu vou explicar o processo completo. Teve uma situação que foi muito importante para mim, para eu ter essa virada. Quando eu estava ali no final da faculdade, 2018, eu estava trabalhando nesse escritório de advocacia, né? Uhum. E eu, antes de trabalhar nesse escritório, tive algumas experiências que não foram satisfatórias para mim em questão de estágio, de trabalho. Então, eu estagiei por um tempo num órgão público e para mim era muito ruim.
Eu falo que eu era a minha pior versão. Eu ficava muito estressada, eu não gostava de conversar com ninguém. Eu ficava o tempo inteiro olhando para o relógio, esperando dar o horário de voltar para casa. É. Então, eu tive uma experiência muito ruim e foi muito importante para eu saber que eu não queria fazer concurso público, porque Uhum. até então o imaginário é, ela vai virar juíza, vai virar promotora, essa era a Perfeito. expectativa de muitas pessoas. Então, eu entendi que eu não queria fazer isso. E Isso em eu tive 2018. isso em 2017, 2018, ali, né, final da faculdade. E eu tive uma experiência num escritório de advocacia também, antes de entrar nesse outro que eu trabalhei por um tempo, que eu fiquei, assim, uma semana nesse outro escritório, porque Bastante tempo. bastante tempo, foi bem intenso. Uma amiga minha estava saindo desse escritório, acabando o estágio dela, ela falou: "Olha, você está precisando de estágio, eu posso te indicar lá e tal". Eu fui lá, fiz entrevista, era um escritório super chique e tal, e eu falei: "Não, então vamos". E aí eu lembro que na semana que eu comecei a trabalhar lá, eles me colocaram para sentar junto com a secretária na porta Do do escritório. escritório, e aí o advogado que estava lá, ele falou assim para mim: "Olha, o dia que você conseguir carregar essa bandeja aqui com 6 taças de cristal sem bambear, nossa, você vai estar incrível". E quando ele falou isso, eu falei: "Meu Deus, eu vim fazer um estágio para ficar carregando taça, para ficar junto com a secretária, não vou aprender nada nesse lugar". E o estágio pagava bem, assim, na época. Esse estágio, como era escritório chique e tal, Uhum. era, sei lá, o dobro do salário de qualquer outro estágio que eu poderia ter. E aí, como eu estava nesse processo de fazer entrevista em escritórios e tudo mais, eu com 5 dias nesse escritório, o outro escritório me ligou falando: "Olha, você fez entrevista aqui, a gente tá te ligando para te chamar". E nessa hora eu lembro que eu fiquei assim: "Ai meu Deus, o salário é, sei lá, um terço". Mas eu já entendi que esse lugar aqui não vai me ensinar nada, não vou aprender nada aqui. Eu estava lá no escritório, eu falei assim: "Vou ali no carro rapidinho só para pegar um negócio". Fui no carro, liguei pro meu pai e falei: "Pai, seguinte, tô aqui, o salário é X, o outro que tá me ligou, o salário é Y, e só que eu sinto que eu tenho para o outro. Eu sinto que lá eu vou aprender mais". E aí meu pai falou: "Ó, se você sente que é isso que vai te trazer algo para o seu futuro, vai com tudo, tipo assim, se vira". Aí eu voltei pra lá, falei: "Gente, eu não volto mais", e fui para o outro. Aí no mesmo dia eu fui para o outro escritório pra Que negociar legal. e tudo, e começar no outro dia. E esse escritório que eu trabalhei, que eu realmente durante toda a minha advocacia, o tempo que eu tive de advocacia, eu tive nesse escritório. Uhum. Eu fiz o estágio lá e depois me tornei advogada lá. Lá nesse escritório que eu trabalhei, eu comecei trabalhando num departamento, que era um departamento de licitações, que era advocacia em massa, Uhum. e isso no piso de cima. E no piso de baixo, eles trabalhavam com direito de família, que era o que eu queria muito. Uhum. Eu queria muito trabalhar com direito de família. E eu lá em cima. Só que lá em cima era aquela advocacia de massa, copia e cola, bem básico. Uhum. Chegou um dia que eles demitiram uma advogada que trabalhava na área do direito de família e vagou essa vaga ali de advogada. Só que eu era estagiária na época, eu não tinha me formado ainda. Entendi. Aí nesse dia foi o primeiro dia que eu acho que fui cara de pau, que eu cheguei no meu chefe, eu falei assim: "Doutor, eu preciso falar com o senhor". "O que que foi?". Aí eu cheguei lá e falei assim: "Me bota nessa vaga". E ele: "Não, Duda, mas você não é advogada ainda". "Doutor, me bota. Deixa eu tentar, tipo, me coloca aí, eu quero muito trabalhar com isso e tal, 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 tal". E aí ele me deu essa chance, ele me colocou lá para trabalhar no departamento de família. Uhum. E nesse departamento de família tinha uma pessoa que hoje é uma das minhas melhores amigas, a Camila, Que legal. que ela produzia conteúdo. Olha só. Ela tinha um Instagram, que, sei lá, na época devia ter uns 2, 3 mil seguidores, que se chamava Advogando em Família, e ela mostrava o dia a dia de uma advogada. E ela era advogada iniciante, eu estagiária. E ver ela fazendo isso me inspirou muito a começar. Foi assim, ela foi muito importante pra mim, Que legal. pra eu conseguir entender que, caraca, que legal. Eu nunca tinha visto ninguém fazendo isso. Então eu me inspirei muito nela. E eu comecei produzindo conteúdo no Instagram dela. Isso em Porque aí eu 2018. Isso em 2018, porque daí eu comecei a produzir, era tipo um quadro que chamava Vida de Estagiária, e eu falava como que era ser estagiária no escritório dela, que ela Que trabalhava. legal. E nem comecei no meu perfil. E aí a gente já começou a ter umas ideias, a gente lançou uma coleção de caneca de direito, na época, a gente vendeu umas canecas. E enquanto eu ainda estava ali no processo de estagiária, eu lancei meu primeiro infoproduto, que foi quando eu passei na prova da OAB, Uhum. e eu tinha um sistema de estudos, que eu usava para eu estudar. E aí, como eu comecei a postar nos meus stories ali, estudando, estudando, e eu passei, o pessoal: "Ah, como que você estudou? Como que você fez para ler o código e tal?". Eu tirei um final de semana, criei um sisteminha, uma planilha, e comecei a vender por R$ 20. Que vinte legal. reais. Só que assim, não era, exemplo, não usava plataforma de vendas. Era assim, me manda um e-mail,
eu vou te mandar a minha conta, você me faz a transferência, você manda o comprovante e eu te mando a planilha. E eu comecei a vender por R$ 20. E vendeu bastante? E vende, assim, Que chegou num maneiro. dia, chegou num mês, que, exemplo, eu ganhava R$ 800 no estágio e eu ganhei R$ 800 com as planilhas. Porra, Aí eu falei, ué, peraí, tem um tá negócio aqui. tá empatando aqui. Então eu comecei a falar, caraca, mas eu trabalho muito mais para ganhar R$ 800 no escritório do que vendendo planilha, porque a planilha eu criei uma vez só, eu só fico mandando. E olha que Aham. ainda dava trabalho, porque eu tinha que fazer Todo o esse... processo de enviar. Exato. Mas aquilo ali abriu muito a minha cabeça, muito, assim. Tipo, E é possível, né? tipo, tem uma possibilidade aqui na internet que eu não estava vendo. E aí foi muito legal, porque, por exemplo, quando eu comecei a fazer isso, a Camila, que trabalhava comigo, ela não tinha então, ela não tinha essa visão. Então, ela abriu meu olho e depois eu abri o olho dela. Que E hoje legal. ela é uma grande infoprodutora do direito de família, ela tem uma grande comunidade de direito de família. Então, ela me inspirou e eu também trouxe uma abertura para ela depois. Que maneiro, que Nós duas legal. saímos do escritório, no caso. E aí a empresa veio a surgir em 2019, em 2020. Isso. Até 2020, Uhum. no ano da pandemia, 2020, né? Foi o Isso. ano. Em 2020 eu fiz meu primeiro lançamento mesmo, né? Um lançamento assim bem básico, mas foi a primeira vez que eu lancei um produto gravado. Na pandemia ou antes? Na pandemia, Na gravei pandemia. em casa com todo mundo de máscara, eu gravei em casa sozinha. Uhum. Como eu tive que sair, o escritório falou todo mundo fica em casa, eu aproveitei e gravei em casa. Perfeito. Eu lancei em dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, dia 1º de maio de Tava 2020, honrando o dia. eu lancei esse produto. E aí eu ainda era advogada. Aham. Então, durante o ano de 2020, eu fui as duas coisas. Quando chegou o final de 2020, que entra o recesso forense, né, que é 20 de dezembro, começa o recesso, Uhum. eu falei, cara, não vou conseguir mais fazer as duas coisas muito bem. Então, olha só, o meu pensamento na hora de pedir demissão do escritório não foi, agora essa profissão aqui é minha para sempre. O meu pensamento foi, eu vou pedir demissão, porque tem uma coisa legal acontecendo aqui agora, e eu prefiro sair do escritório com as portas abertas, porque quando eu quiser voltar, eu volto, Uhum. do que eu sair porque eu cometi um erro. Então eu pedi demissão pensando que uma hora eu ia voltar. Foi tipo isso, não, uma hora eu Que vou maneiro. voltar, e meu chefe gostava muito de mim. Eu falei, não, quando eu pedir para voltar, ele vai querer me contratar. Então eu prefiro sair antes de cometer um erro. Esse foi o argumento que você usou para você mesmo Pra tomar a mim mesmo. decisão. Foi. Que maneiro. Exatamente. Então, durante o ano de 2020, eu comecei a lançar, mas ainda não era o meu foco principal. Entendi. 2021, aí eu migrei 100% pro digital. Ah, se transformou no seu foco digital. Foi. Beleza. Aí o CNPJ já tinha aberto antes, já foi Abri ali, começando. junto com Ali, você junto com o encerrou o lançamento de ciclo. maio. Porra, que maneiro, Foi. legal. E quando assim, você... eu gosto muito de pegar um ponto, né? E você já acabou trazendo no começo, mas até pergunto de novo. Antes da sua marca começar, da sua empresa começar, você, na sua infância, na sua juventude, você já era uma Duda assim? Ou você já se imaginava assim, de alguma forma mesmo? Eu já entendi que a Maria Eduarda, ela era quietinha. Ela, né, a irmã mais nova fazia você de boa porra, né? Tem que... Foda, né? Enfim. Mas você quando criança, você quando pequena, você já se via assim de alguma forma? Você se via empreendendo ou falando? Ou quando você via uma pessoa fazendo isso, você admirava? Enfim, como que era a cabecinha dessa criança ou na juventude? Sim. Eu era muito. Eu sempre fui muito esforçada. Ok. Então, eu sempre fui uma pessoa muito. Eu ligava muito para boletim, O sabe? boletim da Assim, das minhas escola? notas, Eu Entendi, você ligava era muito. nerdinha? Eu não era nerd, tipo assim, tira 10 em tudo. Mas eu era muito esforçada. Eu não aceitava ter um boletim abaixo de 8, por exemplo. Eu era muito Era nerd sim, pô. autocrítica, muito perfeccionista. Eu Uhum. me cobrava muito na escola. Sempre fui assim. E então eu era a que passava cola, sabe? Eu Sei. passava cola. E eu era essa pessoa. E eu sempre tive uma visão de assim, eu quero muito enriquecer. Sabe assim, eu quero ficar rica. Eu sempre pensava assim. Desde pequena? Sempre tive esse pensamento de quero ficar rica. Que E o meu legal. pai, eu acho que meu pai teve uma influência muito grande nisso, porque a família do meu pai tem uma empresa que é uma empresa familiar, né? Ele com os irmãos e o meu avô. E era uma empresa que tinha muitos altos e baixos, assim. Então Uhum. tinha momentos que estava legal, e aí depois, por exemplo, teve que vender a casa porque não tinha dinheiro para pagar. Então tinha muitos altos e baixos. Só que meu pai falava muito, assim, ele falava muito de que, um cavalo, eu lembro que ele falava, o cavalo arriado não passa duas vezes.
Se um cavalo passar na sua frente, você monta, não deixa passar e tal, não deixa uma oportunidade boa passar. Então isso influenciou muito, assim, eu ver a família do meu pai tendo essas oscilações, e eu queria muito ser rica. Eu pensava assim: "Eu quero ser rica". Não Daquele sabia meme, né? como. Rica, É, rica, eu rica. queria ser rica. Não, eu quero ser rica, eu não quero passar dificuldade, eu quero um outro fator, nossa, olha só, eu pensei nisso agora que eu nunca um outro fator que eu acredito que influenciou muito nisso, é que, assim, meu pai sempre foi muito rígido. Ele era muito rígido no sentido de protetor, assim, muito coruja. Uhum, Então meu pai, ele era o pai que, por exemplo, as amigas ficavam na escola na festa até 4 horas da manhã, meu pai me buscava meia-noite, uhum, e não deixava eu ficar até tarde, ele era muito rígido. E principalmente quando eu comecei ali na adolescência a querer fazer minhas coisas, uhum, o fator que ele tinha de dominância sobre mim era o dinheiro. Então, por exemplo, quero fazer intercâmbio, meu sonho era fazer intercâmbio. Você não vai, você não tem dinheiro. Entende? Então, tipo assim, eu queria, só que ele era muito uhum, coruja, ele me queria embaixo do braço dele, uhum, e o argumento que ele tinha era: "Cara, não tem nem como você não tem dinheiro e eu não vou pagar pra você". uhum. E então, assim, eu lembro da viagem da escola de 9º ano, assim, que todo mundo foi e eu não fui. E eu ficava com esse pensamento: "Cara, se eu tivesse meu próprio dinheiro, eu iria, sabe? Se eu pudesse pagar, eu iria". Uhum. Então isso também me influenciou muito, eu queria muito ter meu próprio dinheiro, assim, eu queria muito, não depender do dinheiro de outras pessoas para fazer o que eu quero. Isso Mane- com certeza me influenciou bastante também. Maneiro. Teve algum personagem extra que você se lembra de filme, TV, novela, alguma coisa que você mirava naquilo ou você admirava aquilo? Um personagem de filme, Ou seu pai ocupou o território todo? eu acho que foi muito assim, eh, meu pai, meu avô, tem um lado da família e aí tem um fator também que é meio de comparação, mas tem um lado da família do meu avô, outros irmãos, que são bem ricos. Uhum, Então tinha uma comparação do tipo, exemplo, Natal era na casa da minha tia rica. uhum, E aí era o auge, porque eu ficava esperando um presente que eu ia ganhar da minha tia rica. E aí eu olhava pra casa dela e eu: "Caraca, meu Deus, tipo, que casa, que casa". Então eu era muito assim, esse núcleo familiar, eu acho que isso me influenciou muito. Essa comparação com interessante. a realidade de outras pessoas, das decisões que uma pessoa tomou e a outra não tomou, e por conta disso, isso bifurcou totalmente, exemplo, meu avô com o irmão dele. Uhum, Né, bifurcou no sentido não de briga, mas um teve uma vida e o outro teve outra, uhum, porque um tomou uma decisão e o outro não tomou. uhum. E aí eu sempre tive muito isso na minha cabeça, assim, tipo, qual foi a decisão que ele tomou que meu avô não tomou? Que legal, que legal. Essa pergunta te norteia até hoje? Sim, Legal, bastante. Eu penso muito nisso, né, qual que é a decisão que eu preciso tomar que vai me levar para o caminho que eu quero? maneiro, muito legal, muito bom mesmo. Hã, hoje eu conheço você, óbvio, eu acompanho seu trabalho, enfim, mas eu queria te perguntar, o que que hoje da sua personalidade, ou seja, da Duda, e da Maria Eduarda também, querendo ou não, tá materializado na sua marca, assim, de fato, assim, você vê: "Cara, isso aqui de fato é uma extensão de mim", porque a gente tem aqui um bordão, né, a gente entende que uma empresa, ela é a materialização das ideias do dono. Então você Sim, tinha um monte de ideia maluca na tua cabeça e começou a colocar essas ideias para fora, criando, entre aspas, filhos no mundo, né? Então também você foi criando a tua empresa, os seus produtos, a sua comunidade. Ah, e eu queria entender ah, que ponto que isso é de fato uma extensão de você, porque você criou o fantástico mundo da Duda, né? Eu queria te ouvir, né? O que que da sua personalidade você sente que de fato dá, então uma personalidade da Duda e talvez um pouquinho da Maria Eduarda, tá no seu negócio hoje, assim, que você vê completamente você, tipo, é um espelho seu? o principal, assim, é que como eu sempre tive essa cabeça de: "Eu quero enriquecer, eu não quero passar dificuldade, eu quero realizar os meus sonhos". Tá. E eu não tenho, por exemplo, o meu namorado, meu marido, também não era rico, Uhum. então nós nos conhecemos na faculdade, os 2 ganhando R$ 600 por mês, pau a pau aqui, todo mundo na baixa, os 2 na baixa. E a Compraram minha na planta. família exato. E a minha família também não era rica no sentido de eu contar com o dinheiro do meu pai, contar com Uhum. o dinheiro da minha família: "Ah, eu sou herdeira. Ah, não", nunca tive nada Hum. disso. Sim. Então, isso pra mim sempre ficou muito claro aqui: cara, pra eu enriquecer depende de mim. Perfeito. Sou eu, por mim mesma, e eu não conto com, eu vou falar uma frase bem eu não conto com o ovo no cu da galinha, entendeu. Então assim, sou eu por mim mesma. E aí, isso se reflete muito na minha comunicação, porque eu assim, eu não sou uma pessoa que fala de uma forma muito leve e muito simplória sobre o que é empreender
Ou do tipo, você vai empreender, você vai trabalhar 1 hora por dia, ai, porque a vida é muito tranquila, você não precisa se esforçar muito e tal. Porque eu acho que esse discurso, ele tá muito carregado de você ter uma segurança que não vem do seu negócio, Perfeito. entende? Tipo assim, se você tem um respaldo fora, se Uhum. você tem uma família rica, se você tem um marido que banca a casa, é muito fácil você virar e falar assim: "Não, relaxa, você não precisa levar tão a sério assim, você pode trabalhar menos. Ah, não, exemplo, você vai ter filho, para de trabalhar". Você pode ser macio, né? É, para de trabalhar, você vai ter filho, mas pra mim isso nunca foi uma opção, porque eu pensava: "Cara, sou eu por mim mesma". Sim, Hoje somos eu e meu marido por nós mesmos, porque a gente trabalha junto, somos sócios, sim. mas somos nós por nós mesmos, a gente nunca, exemplo, a gente casou, a gente pagou cada centavo do nosso casamento, ninguém deu 1 centavo, entende? Então, isso se reflete muito na minha comunicação quando eu falo: "Cara, desistir", eu falo muito isso, né. Ai, tem gente que fala: "Ai, Duda, eu tô pensando em desistir". Eu digo: "Desistir do quê que você vai desistir?". Porque, assim, não é desistir de produzir conteúdo, você não vai desistir de produzir, você vai desistir da vida que você pode ter se você produzir. Uhum. E eu nunca pensei em desistir da vida que eu queria ter, entende? Então, eu sou muito direta, eu sou muito fazedora, sou muito executora. Pra mim não tem mimimi, não tem: "Ai, não tô afim, não vou fazer", e tal. E eu falo muito isso dentro da minha comunidade: "Gente, não existe a opção de não fazer, porque se você não fizer, a sua vida continua como ela tá hoje. Se você não tá satisfeito com como ela tá hoje, você precisa fazer". Então eu trago muito isso, assim, eu não sou aquela líder, a mentora que passa a mão, que fala: "Não, tá tudo bem", e Perfeito. tal. Eu sou essa pessoa, eu realmente falo: "Ó, bora, vamos fazer. Talvez você não esteja nas condições perfeitas, tá tudo bem, cada pessoa tem uma realidade também. Aham. Mas dentro da sua realidade, o que que você pode fazer?". Isso pra Maneiro. mim é inegociável. Isso é muito legal porque é claramente o seu mundo interior que você contou pra gente até agora, materializado em ideias, ou seja, em comportamentos, em exercícios, em modelo de gestão que você tem com as suas clientes, porque você está construindo de certa forma nela, você está projetando nelas você mesma, no sentido de qual que é o modelo de ideias que uma pessoa precisa ter, o modelo mental, como gostam de chamar, para que ela consiga alcançar o aquilo que ela deseja, né. Então é como se você tivesse um chip, né, que você tenta instalar nelas para elas funcionarem de uma forma, né, para elas se comportarem aí de uma forma né, nas palavras mais bonitas, né, isso se chama uma cosmovisão, né. Então como é que essa pessoa vai enxergar o mundo, e aí você, de certa forma, é o que você dá para elas, né. Então, hoje eu vejo, o seu negócio 100% você é a sua marca, 100% você é a sua empresa, né, então eu consigo ver claramente que, literalmente, você vende para as pessoas, em última instância, na minha percepção, não as técnicas de produzir um conteúdo, as técnicas de posicionamento, mas você vende, em última circunstância, para elas, na verdade, um projeto de forma de pensar e amadurecer, Sim. né. Então eu vejo que você precisou esticar essa Maria Eduarda lá atrás para Duda, porque você percebeu que a personagem Maria Eduarda não dava conta do recado, para o estilo de vida que você queria construir, e você percebeu que existem outras pessoas com este mesmo problema. Eu vejo até como a tese do seu negócio, né? Para construir uma vida que você gostaria de viver, você precisa se comportar de uma forma diferente, e para isso tem método, e para isso tem passo a passo, enfim. Exato. É meio que sistematizar aquilo que deveria ser feito de forma natural, mas não é Perfeito, natural. Né, perfeito. então assim, até tem uma frase da Cris Junqueira, eu estava vendo um podcast dela esses dias que ela falou que eu achei muito legal, ela: "Cara, você pode ensinar qualquer coisa pra uma pessoa, você ensina qualquer coisa pra uma pessoa, mas você não consegue ensinar ela a estar afim". É isso aí. Tipo assim, o tá afim é a É. pessoa, e eu sempre estive afim. Tem uma coisa que a gente fala dentro da psicologia que o homem, ele é o único ser vivo que quer. Uhum. Por exemplo, um leão não acorda um certo dia e fala assim: cara, tô fazendo tão mal pra essas zebras, cara. Porra, eu matei o filhote ontem perto da mãe, puta que pariu, tenho que parar de fazer isso". Pô, ele, né, ele Sim, ele não acorda e fica, né, meditando sobre o sentido da vida, sim, entendeu? sim. O leão, ele está com um campo de possibilidade fechado. Leão morre leão. O Uhum. homem tem um campo de possibilidades mais aberto, portanto, ele escolhe o que ele pode fazer com esse campo de possibilidades dele. Hoje você é empreendedora, você é empresária. Amanhã você pode acordar e falar assim: cara, que se foda tudo isso, eu não quero mais. As pessoas podem perguntar: mas por que, Duda? Porque eu não quero. Uhum. Mas você não tem um argumento para isso? Não, simplesmente eu não Simplesmente quero. não quero. Então o homem, ele é aquele que quer. As histórias que nós contamos para nós mesmos
são, de certa forma, muletas que a gente usa para caso a decisão dê certo ou errado, a gente tenha ao que encostar. Uma justificativa. Uma justificativa. Não, mas eu tomei essa decisão na época por... Não, cara, você fez porque tu quis. Ponto. Entendeu? Sim. Então, quando a gente entende, você é prática, assim, né? Eu conversando aqui contigo, assim, de forma mais pessoal, eu vejo quando você é prática e direta e, cara, é assim, papum, né? Tá resolvido, não tá, Eu tá sou bom. uma pessoa que eu tenho até dificuldade com terapia, até a gente falando aqui. Eu tenho dificuldade com terapia porque às vezes que eu tentei fazer, era muito assim, sabe quando você vai falando, aí a pessoa fala alguma coisa e você fala, eu já sei disso. Sim, total. E eu tenho muita essa visão, tipo, como eu saísse e eu enxergo a situação ali. Então, Isso é eu muito tenho maneiro. essa autoconsciência mesmo. Sim, E hoje, infelizmente, né, fazendo um parênteses, a psicoterapia no Brasil é um fracasso. Né? Então, a psicologia contemporânea, ela é um fracasso. É sempre, tipo, tem aquela coisa, né? Eu fiz psicanálise, por exemplo, né? O curso mesmo. Aí depois eu estudei por conta da psicologia analítica. Aí depois eu fui para a logoterapia, que é do Viktor Frankl. Aí depois eu fui para outras correntes. Aí eu fui estudando outras correntes. Aí depois teologia, filosofia, enfim, cá estou estudando há uma década já. O que eu aprendi de fato que é uma boa psicoterapia? Cara, é o terapeuta que ele manda o que tu tem que fazer. É o cara que interfere o tempo inteiro na porra da tua vida, porque você tá pagando pra alguém te direcionar. E a psicoterapia tradicional, ela fica tentando achar problema no passado, ela fica tentando caçar um monte de coisa, quando na verdade, bicho, sei lá, cara, só vamos ver como é que você vai contar a tua história melhor e vamos ver como é que a gente consegue fazer você ter pequenas vitórias e chegar naquilo que tu quer. E vamos planejar o roteiro que tu quer viver. É tipo isso, entendeu? Então, um bom terapeuta, ele direciona as pessoas. Né? E a psicanálise, quando eu fiz, por exemplo, ela te ensinava a não dar conselhos para a pessoa, porque isso era projetar-se na pessoa. Cara, se você tem um campo, uma envergadura intelectual e de dimensão da vida maior do que o teu paciente, é a tua função fazer isso. É você direcioná-lo para aquele que ele ali para o que ele quer fazer. Né? Então eu te entendo, eu também nunca fiz psicoterapia. Eu brinco que eu tenho que achar uma terapia meio holística, assim, meio diferentona, para eu poder me tirar do papel de pessoa racional e talvez assim, sabe como é que fala? Tipo, quando você quebra a barreira ali, quebra né? a barreira, exato. Sim, mas tipo, aí vem a pergunta, né? Até uma provocação. Pra quê, né? Tipo, pra que eu quero perder a minha razão? Sim. Eu não sou um bicho, porra, né? Eu não quero perder a É o que me razão. diferencia, né? Mas as pessoas choram quando falam da infância. Tá, mas porra, eu não ligo pra isso aqui. Pra mim isso não tem sentido. Então, olha que interessante a imagem coletiva do que ficou a psicoterapia para a cabeça das pessoas. Catarses de choro, ou catarses emocionais, ou situações profundas. Não que isso não tenha em determinado momento de um tipo específico de paciente na psicoterapia. Mas uma pessoa como você, cara, assim, meio que tu nunca vai passar por isso, entendeu? Eu vejo aqui uma pessoa já, sei lá, de 7ª camada da personalidade no mínimo, estável, sabe seu papel no mundo, entende o que tem que fazer e o que exige de você, crescendo, estudando, sendo uma boa esposa, uma boa empresária, e é isso, e, cara, vida espiritual acabou, entendeu? Tem consistência biográfica dentro de você na qual, tipo, quando tu olha pra tua história de infância ou vai lembrar lá dos problemas, cara, sei lá, né, meio que aconteceu, né, mas e agora? O que eu posso fazer com isso? Então a gente consegue ver isso projetado na sua marca, né? Isso que eu tô falando tá completamente dentro da tua pergunta. Então é muito interessante que você tá tratando, na verdade, as suas alunas, as suas clientes como adultas. Sim. Porque a psicoterapia contemporânea, ela trata as pessoas como crianças. Elas forçam a pessoa a manter-se uma criança, pensando como uma criança e mexendo em coisa que nunca vai mudar. Sim. Cara, imagina se o Viktor Frankl, após o campo de concentração, ficasse meditando lá o resto da vida dele. Poxa, mas eu sofri no campo de concentração. Mas eu sofri no campo de concentração. As pessoas que eu amava foram mortas no campo de concentração. Cara, meio que tipo, ele encontrou dentro do campo de concentração esperança e alegria. Então, peraí, você tá me dizendo que teve um cara, então, que ficou anos dentro de um campo de concentração vendo gente se suicidar, vendo gente que ele amava morrer, passando fome, apanhando, frio, com pulga, na pior situação, e dentro dessa situação ele se manteve esperançoso. Ele diz, né, que a única coisa que não pode ser roubada de uma pessoa é a liberdade interior dela. Sim. A liberdade do que ela vai fazer com aquela história. Então, tu pega esse cara que ele encontrou alegria, ele encontrou esperança e Deus dentro do inferno. Então,
peraí, parece que a psicanálise que me fica fazendo pensar que eu tenho Édipo com a minha mãe lá atrás ou com meu pai lá atrás, que é o complexo de Elétrica, parece que não faz muito mais sentido. Porque, sei lá, cara, eu, por exemplo, eu tive abuso na infância, eu fui abusado na infância, teve problema em casa, um monte de coisa, teve caso de droga séria na família, alcoolismo. Cara, meio que minha história, entendeu? Foi uma loucura, foi muito louco, velho, né? Mexeram lá no meu piruzinho quando era criança e foi uma merda, porra. Eu não sabia o que tava acontecendo. Caralho, que porra é essa? Não? Sim. Cara, é uma merda, mas é isso aí. E tá, e agora? Né? Foi ruim, porra. Cara, pra ser bem honesto, sei lá, na época que fuçaram em mim até foi meio diferente a situação. Hoje eu sei que foi um filho de uma puta, foi imoral, mas, cara, eu não sabia. Você nem entendia. Eu não entendi aquela merda. Sim. Né? Aí via lá, gente, tio, tia, tal, ou gente da família, porra, droga, crack, foda, né? Brigaiada, porra, E aí? E agora? O que que eu posso fazer a respeito Você dessa porra? escolhe o que você faz com isso. Nada, cara, só uma história muito louca que hoje eu tiro, sei lá, como uma comédia. Literalmente, eu falo assim, cara, que muito louco essa galera, né? Tipo, Que loucura. que povo louco, entendeu? Ó o abusadinho gago ali, que eu era gago, ó o outro alta doida Mas lá é um usando. nível de consciência bem alto. Mas é tipo, é você olhar pra tua história com comédia, porque você não vai mudar essa porra. O que aconteceu, você não muda, né? Entendeu? Então, tipo, hoje, quando eu vou fazer ali, né? Eu vou construir uma marca pra alguém, por exemplo, cara, beleza. Você contar história triste vai atrair gente triste, cara. Porque toda imagem é um símbolo e todo símbolo é como um imã. Então, todo texto que tu escreve ou tudo aquilo que tu expressa, você está gerando um campo, né? Que você vai atrair gente muito semelhante, e ponto final. Então, o ângulo de ataque narrativo de uma marca, inclusive, importa muito se você pega nesses veios de dor emocional, dor infantil, porque, cara, de novo eu digo, a psicoterapia tradicional, a contemporânea, em específico, ela tem uma finalidade: infantilizar o homem e embotá-lo, e não trazer para ele a esperança e a dimensão do amor e a expansão do coração. Né? Então, embota. Então, concluindo, esses símbolos, essas imagens que nós temos na cabeça de choro, catarse, cara, não. Meio que não é isso a psicoterapia. Meio que não é isso o tratamento de uma pessoa. Tipo, meio que se a pessoa vem chorando, etc, tal, se acolhe, obviamente, numa sessão no máximo, e na próxima dá um tapa na cara da pessoa e fala assim, chega, porra. Você vai mudar o que desse negócio, entendeu? Aí, claro, depende do paciente, aí depende da pessoa. Depende muito de vários fatores. Tem muitos fatores que aí, no caso, no individual, você trata de forma individual, obviamente. Mas Sim, o papel do psicoterapeuta tradicional, se ele é competente, beleza, vamos te dar força para olhar essa história com uma Não é pra ser comédia. só um lugar de desabafo, né? Isso que você É quer isso aí. dizer. Não é pra ser só um lugar de desabafar, mas o que que vamos fazer com isso É de isso aí. agora? Então, quando eu olho para você, né, isso tudo tá refletido na sua marca, então eu olharia muito para sua marca hoje. Hoje eu vou começar a olhar assim, porque eu não olhava assim antes até te conhecer, esse mundo interior teu. Cara, na verdade é uma escola de amadurecimento da personalidade da mulher para que ela possa empreender e fazer o que tem que ser feito para a coisa acontecer. Então, cara, aqui dentro tu vai aprender a pensar direito e vai parar com essas viadagens na tua cabeça. Né? É tipo isso, só que você é mais delicada, enfim. Nem tanto, né? Porque você já soltou aqui, não conta com o ovo no cu da galinha, né? Então já, porra, então beleza, né? Já é a goiana real mesmo, né? Raiz. Enfim, mas é isso, entende? Então eu conheci o seu grupo, parte dele pelo menos, e é isso, pô. Você ensina essa galera a pensar direito, tipo assim, vamos parar com essa porra aí, É né? porque assim, eu vejo muito assim, isso é muito, não só da mulher, mas a mulher tem muito isso, né? Aham. De se comparar. Uhum. E aí entra muito aquele ponto do tipo assim, ah, não, mas pra ela é mais fácil porque ela não tem filho. Ou pra ela é mais fácil porque o pai dela é isso. É mais fácil É porque. sempre uma história E para aí tem argumentar, né? essa coisa da comparação com a realidade da outra pessoa. Só que o fato da realidade da outra pessoa ser diferente, ou o ponto de partida dela ser outro, não muda o seu ponto. Exato. Então, quando você se apega muito nisso, né? Ah, não, pra ela é muito fácil, porque ela teve isso. Mas tem alguma dificuldade que tem nela que você não sabe, você não tá enxergando. Então, até esses dias eu vi uma frase que era assim, cara, se você pudesse colocar o problema de todo mundo, do mundo, numa mesa, você pegaria o seu ou você arriscaria pegar o de outra pessoa? Você Maneiro. teria coragem de pegar o de outra pessoa? Ou você fala, não, o meu que eu já conheço, então eu já vou pegar meus BOs aqui mesmo, porque os meus eu já sei quais são. Porque quando você bota o problema de todo mundo na mesa, Aham, você não sabe qual que é o problema da outra pessoa. é isso aí mesmo. Então, assim, não dá pra você ficar presa nisso, né? De olhar e às vezes você olha uma pessoa lá que parece muito bem-sucedida e você, ai, pra ela é muito fácil, ai, pra ela é muito simples, pra ela é muito natural. Pra mim nunca foi natural, por exemplo. Só que
Eu entendi que era o que eu precisava fazer, era o que eu queria fazer, e pra mim não tinha negociação em relação a isso. Tu escreveu um roteiro e dirigiu a cena e dirigiu o personagem. Isso. E sempre, assim, nunca passando por cima dos meus valores, do que seria ético pra mim, mas eu falo que é como se a Duda Vieira, quando eu olho para o meu posicionamento de Instagram ali, Uhum. posicionamento de marca, é como se a Duda Vieira, ela sempre estivesse um passo à frente da Maria Eduarda, Uhum. sabe, assim, eu intencionalmente coloco a Duda Vieira um passo à frente de mim, Hum. porque isso me puxa pra cima. Isso. Ela estar num lugar diferente do que eu estou da Maria Eduarda, faz com que eu evolua, com que eu me desenvolva. Então, a minha marca, ela sempre é melhor do que eu um pouquinho, ela é sempre um pouquinho melhor que eu. É um roteiro, Sim, né. O seu roteiro é como se você tivesse, o roteiro do próximo capítulo sempre já pronto na gaveta, né. sim. Ah, olha isso que é interessante, Duda. Eu vejo que o que você hoje vende para as pessoas no final do dia, né, eu digo muito isso e eu repito, né, ah, uma marca, ela tem uma função, fazer uma pessoa contar uma história diferente depois que ela compra o teu produto, né. Então, qual é a função de qualquer empresa? Cara, a pessoa ao comprar um Red Bull, por exemplo, ela tem no imaginário dela que depois que ela tomar, ela vai ter aquela energia daquele cara muito louco que pulou de Uhum. paraquedas e enfim, né. Ela tem essa imagem na cabeça, então uma marca ela tem que estar atenta, cara, qual que é a história que a pessoa conta depois que ela utiliza meu produto? Sim. E automaticamente o que eles estão vendendo pra gente é sempre um roteiro novo, um roteiro melhor para determinada situação. Uhum. Então, na situação de falta de energia, tem esses roteiros possíveis. Tem um café que você toma e vai sentir isso, tem seu super coffee que você toma e vai sentir isso, ou tem esse Red Bull que você toma e você pode sentir isso aqui. Então, Uhum. são roteiros diferentes de vida, né. Então, quando você toma a decisão de pegar um produto, né, você está consumindo ali um desejo, e esse desejo é dessa história possível futura. Sim. Então, no caso, quando eu olho para tudo que você me conta até agora, o que você vende, em última circunstância, e assim, faz isso com um brilhantismo muito grande, como uma das poucas pessoas que eu vejo na internet, é um roteiro claro, né. Então, o que que é a vida de uma CEO, né? Sim. É um roteiro claro. Então, até fica aqui como talvez uma provocação, não estou dentro da sua comunidade para saber o que você ensina lá dentro, mas eu tenho certeza que é bom, mas fica como uma provocação extra, talvez literalmente dar uma aula para elas de cinema, de roteiro, como Uhum. construir um bom roteiro Sim. e fazer elas desenhar esse roteiro, da vida que elas querem ter e como é que elas vão dirigir as cenas, como que é o personagem, Sim. como que é as roupas do personagem, como que esse personagem fala, como é que ele se comporta, né. Aí Uhum. elas começam a trabalhar e a ensaiar esse personagem, porque em última instância é isso que E você vai construindo é. isso, né. Eu falo que quando a gente vende um produto, eu não quero que a pessoa, por exemplo, compre o meu produto, a minha comunidade, e ela vire pra mim e fale assim: "Duda, comprei o seu produto, paguei o seu preço". Eu quero que ela fale: "Duda, eu sou o CEO". Uhum, Porque daí não é sobre mim, é sobre ela. Então, o que ela está dizendo sobre ela, na uhum. hora que ela compra o meu produto. Isso que importa pra mim, não ela falar que: "Ai, dei o meu dinheiro pra Duda. Sim, Ai, paguei pra Duda". Não, o sim. que ela está dizendo sobre ela, na hora que ela Perfeito. compra o produto, né, isso E o tem uma que é uma relação CEO, muito né. maior. Exato, Ela ter esse símbolo claro na cabeça, assim, sim. muito maneiro, espetacular. Uma pergunta provocativa agora, a gente já tá indo para o final. Se a sua marca fosse tirada de você, o que que sobra? Sobra muita coisa. Assim, eh, eu acho que eu hoje facilmente recomeçaria do zero se eu precisasse, facilmente. Eh É porque a gente tem essa construção, né, claro, eu ficaria bem chateada. Existe uma construção que vai sendo feita e um lastro que vai sendo construído, mas eu acho que, assim, o que a gente sabe fazer e as habilidades que a gente desenvolve ao longo do tempo e as pessoas que a gente conhece, os contatos que a gente tem, isso vale muito mais, assim. Então, pra mim não seria um problema recomeçar do zero hoje se eu tivesse que fazer isso. Uma pergunta, que momento mais difícil você sente nesses últimos anos que você passou com a tua marca e que, cara, depois que você passou por isso, você saiu muito diferente depois? Tem algum ponto, assim, que você lembra que tem uma cicatriz? Tem alguns pontos, assim, que eu diria até que talvez não são tão concretos, mas, por exemplo, eu entrei num ponto de me questionar um pouco em relação a como eu sou essa pessoa muito prática, né, e muito racional e tal, por exemplo, para mim nunca foi uma questão e nenhuma isso nunca passou pela minha cabeça, o fato de, por exemplo: "Ah, eu vou parar de trabalhar quando eu tiver filho". E aí isso virou um dilema para mim, porque eu comecei a achar que: "Será que eu tô errada? Tipo, será que eu sou uma mulher ruim por isso? Será que eu não vou ter filho?". E aí eu comecei a me questionar: "Será que eu vou ser uma boa mãe? Será que eu não nasci para ser mãe?".
Então isso foi, para mim, foi um dilema grande, assim, que eu tive que acho que ainda enfrento, porque ainda não engravidei, Uhum. mas eu ainda tenho essa coisa do tipo, é um território meio obscuro para mim ainda, sabe? Essa coisa, contemporânea de que a mulher pode se dar o luxo de não trabalhar é uma coisa muito burguesa e inclusive uma criação, enfim, horrorosa. Então deixa eu já te ajudar. Eh, Se você volta 100 anos atrás, os comércios normalmente a casa ficava em cima e a portinha do comércio ficava embaixo, era tipo um barzinho ou alguma coisa. Então a mulher, ela sempre estava com os filhos no bar ou na mercearia atendendo os filhos, ajudando de alguma forma, ou ali dormindo no canto, ali no berço. E a mulher sempre ajudando o marido e trabalhando de certa forma, e fazendo as coisas de casa também. Então, essa construção simbólica, esse imaginário popular de que a mulher, quando ela é engravida ou tem um filho, ela não pode trabalhar, ela é uma visão 100% burguesa. Porque a mulher ela nunca deixou de trabalhar pra cacete, mesmo quando tinha filhos. Às vezes, no caso, claro, exclusivamente cuidando da casa, mas a gente tem que entender que era num momento que não tinha micro-ondas, não tinha fralda descartável, não tinha lenço umedecido, não tinha fogão, né, com gás, não tinha nada disso, então o trabalho era brutalmente árduo. Era lenha, era fogo, era ter que lavar muita coisa, e Pesado. etc. Era muito pesado, tanto quanto do homem que passava, às vezes, o dia na roça ou fazendo a sua função. Uhum. Então, essa visão bonitinha que construiu-se, infelizmente, por conta de várias influenciadoras idiotas e burras da internet, fez com que muitas mulheres tivessem, de fato, esse questionamento do cara, mas será que se eu engravidar eu vou ter que parar de trabalhar? Não, pelo amor de Deus, muito pelo contrário. E outra coisa, se você olha, Duda, é porque a gente acaba morando numa bolha, né? Mas se você olha hoje para a sociedade brasileira, né? Porra, o povo brasileiro tem que colocar o bebê na creche com 6 meses de idade, 3 meses de idade, porque ela tem que voltar para o trabalho. Sim. Ah, mas ele aí não vai ter uma boa formação, etc. Cara, sei lá, meio que concordo, mas é a realidade da pessoa. Tipo assim, não Não tem o tem que fazer, escolha, né? entendeu? Uhum. Ela não tem condição. Você teria a condição de ter uma babá, entendeu? Ali para cuidar, para lavar as coisas, né? Enfim, para ajudar ali na comida. Você já tem empregada, mas enfim, você teria mais uma para ajudar e acabou, mas ia estar cuidando ali da criança e, cara, ia estar trabalhando. Ia ter um incômodo. Um dia você ia estar meio cansado e ia ter que acordar de madrugada, aquela coisa toda. Mas você vai dando um jeito, entendeu? Você vai articulando a coisa. Por exemplo, tem a Priscila, que ela é a esposa do Bernardo. Ela tem 4 crianças pequenas, né? Ela teve um atrás do outro, né? São 4 ruivinhos. Cara, ela precisou se dedicar completamente à maternidade, porque foi um atrás do outro, literalmente. Mas agora, recentemente, as crianças agora estão com 2 anos, um com 1 e o outro com 3 e tal. Ela voltou a atender como psicoterapeuta. E Sim. tá atendendo assim, na hora que dá, 10 da noite, 9 da noite. Ela gosta de trabalhar e durante o dia tá trabalhando com várias coisas. Então, quando a gente para contemplar a realidade, a verdade é que todo mundo tá trabalhando muito. Né? E aquela coisa da mãe que vai ficar só com o filho e etc, para formar a educação dele, é uma coisa que você vê que não é real. Eu até entendo quem segue É. por esse caminho, assim, eu não julgo a pessoa que fala: "Não, eu não quero, eu quero ficar em casa e tal, e quero ficar com os filhos". Maravilha, mas isso começou a me impactar num sentido de: "Será que eu deveria ser assim?". Aí vem, né? Aí vem um ponto, tá? Quer ficar com teu filho? Beleza, vai lá. Mas tu tem capacidade de catequizar ele? Tu tem capacidade intelectual de realmente formar aquela personalidade, de dar aula pra ele? Porque as mães que escolhiam fazer isso no passado, elas tinham capacidade de formar a criança, E eu penso né? muito na mulher também no Então sentido você vê que é mais uma de desculpa, é mais uma folga do que realmente ela quer ficar com a criança muitas vezes, entendeu? Porque ela não tá sabendo nem formar aquela criança depois que ela tem 1, 2, 3, 4 anos de idade. ela vai inclusive vai ter um trabalho muito grande, vai ter que estudar pra caramba, né, É pra isso aí, conseguir desempenhar todo esse papel. E eu exatamente. penso muito, na verdade, levando lá mais pro lado da mulher, assim, que eu acho que toda mulher tem que ter o dinheiro do não, sabe. Uhum, Você tem que ter o dinheiro do não, você tem que poder sair da onde você tá, se acontecer alguma coisa que você não quer que aconteça. perfeito, Eu perfeito. acho que você tem que ter o seu dinheiro, assim, não é que você tem que ser igual eu, que quero ganhar dinheiro e tal, não, mas você tem que ter o seu dinheiro do não, você tem que ter a sua liberdade pra fazer as suas escolhas, tomar as suas decisões. Total, total. Né? Em casa, a Gabi tem todo o dinheiro do não, né? Porque todo o dinheiro que eu ganho é dela, né? Então, tipo, é Na isso, verdade, é né? você que não tá podendo falar não. Exatamente, entendeu? Exato. Porra, é literalmente isso. Eu tô num relacionamento abusivo, né? Pô, entendi. Ahn, bom, aqui pro nosso encerramento, eu posso te devolver o que que eu percebi de Com ti, certeza. né? Então, ah,
Aqui de uma forma muito. Eu vou encaixando agora enquanto eu vou construindo essa história, tá? Ahn, o que eu conheci aqui hoje foi uma menina que desde cedo o coração sempre brilhou. Mas ele nunca brilhou de uma forma apenas para ser uma pessoa que é acolhedora, que realmente gosta de cuidar de quem ama, mas também um coração que brilhava para ser grande. E grande, traduzido por você nesse sentido, seria ser rica, né? Mas não só rica hoje eu vejo no sentido financeiro, mas realmente em construir riqueza, construindo histórias melhores de outras pessoas. A tua maior riqueza hoje eu vejo que não é exatamente hoje só ganhar dinheiro, porque isso é só uma fórmula, mas a sua maior riqueza hoje é de realmente dar capacidade para as pessoas, para elas serem boas, para elas terem a capacidade de serem uma Duda, ao invés de serem Maria Eduardas. É, e as pessoas que você traz na sua história são pessoas que realmente são muito importantes e te admiram de certa forma porque conseguem perceber em você a tua capacidade de ver que você faz aquilo que você se compromete a fazer. Não menos importante, eu vejo aqui uma mulher que antes cedia, uma mulher que antes não se expressava, uma mulher tímida, mas que se transformou através do esforço que tem desde quando era criança, e essa talvez seja a maior das suas virtudes, a maior das suas forças, ser esforçada, olhar para aquilo que quer e realmente fazer, independente se quer ficar rica, ou passar na escola, ou cuidar do marido, ou ser realmente uma boa profissional. Mas o maior ponto que você tem como diamante no seu coração, e eu vejo como vocação que Deus te deu, é ter a capacidade do esforço, de fazer aquilo até ser concluído. E é isso que hoje eu vejo que você ensina para cada aluna que você tem. Você não ensina para elas marketing digital, posicionamento, comunicação. Você ensina uma única coisa: aprendam a ser esforçadas. Você ensina para elas a virtude da fortaleza, de serem resistentes, de persistirem mesmo quando tudo parece que não é possível, porque no final do dia, o que você pergunta para si mesma quando você vai deitar e talvez reze é: qual foram as decisões que eu tomei hoje que me aproxima da vida e do personagem que eu quero ser? E é a pergunta que eu sinto que você deixa hoje para cada mulher que te conhece. Qual foi a decisão que você tomou hoje para viver a vida que você quer viver? Porque entenda que você não pode contar com o ovo no cu da galinha, porque no final do dia depende de você, depende de você com você mesmo de fazer acontecer. Porque até o seu marido um dia pode falecer e não estar mais contigo, até os seus pais, até as pessoas que você ama. Porque no final do dia depende de uma coisa que você tem que ter no seu coração. Que decisão você tomou hoje para ser mais esforçada e alcançar o que você tem que fazer com o seu trabalho. E concluo dizendo: as pessoas mais importantes que você tem que carregar no seu coração são poucas, e são as pessoas que mais te admiram. Essas pessoas que admiram, normalmente elas não são muito cultuadas ou relembradas disso no dia a dia. Então, o que eu trago para você e para todo mundo que está assistindo e para suas alunas: se lembrem todos os dias de quem admira você, porque o olhar de quem te admira é quem te sustenta quando você está cansada e está pensando em desistir. Sim. É a leitura que eu vejo de Que você lindo, hoje. Isso meu faz Deus. sentido? Muito. Que legal, é isso. Essa questão das acho que no final das contas, para mim, a gente fala muito de liberdade, né, e para mim, no final das contas, liberdade é poder tomar as minhas decisões, e não só fazer as coisas que eu quero, não é fazer o que eu quero, mas é ter o poder de tomar as decisões que eu preciso tomar, assim, isso para mim é muito relevante. Isso aí. Adorei. Eu vejo que a vocação que está no seu coração, assim, que eu vejo que é muito presente em você, tá no subtexto. O que é o subtexto, né? É aquilo que está no texto, você sente, mas não é dito, Sim. né? Você acabou falando, claro, mas o que fica presente em toda a sua história é o esforço, é a Eu sua não acho isso maior bom, sabia? habilidade. Eu acho isso maravilhoso, cara, Na né? verdade, não é que eu Porque não acho bom, mas eu sempre falo que eu não gosto quando alguém vira pra mim e fala assim: "Ah, qual que é a sua maior qualidade?" E a pessoa fala: "Ai, você é muito esforçada." Porque o esforço ele vem carregado do é muito difícil, Aham, é muito pesado, né, assim, "Ai, é muito esforçada." Então, mas na verdade, assim, o que eu falo, o problema não é você ter que se esforçar, o problema é quando você se esforça sem muito e o direção. resultado, ele não é compatível. Isso Perfeito. gera frustração.
Porque eu sinto que eu tô me esforçando muito, eu tô colocando muita energia, mas o resultado não vem. E isso é o que muitas mulheres sentem hoje dentro do digital. Sim. Nossa, parece que eu tô o tempo inteiro no celular, parece que eu tô o tempo inteiro É gravando o stories, esforço o tempo inteiro errado. pensando no que eu tenho que postar, mas não entra dinheiro na minha conta, mas não tá acontecendo nada. Então, isso aqui, né, essa desproporção entre esforço e resultado é o que fere as pessoas, e não Eu ter que se vejo esforçar. hoje que você é uma espécie de direcionadora de esforço. Eu imagino esse símbolo aqui enquanto você me conta essa história. Quero que você imagine uma pessoa com um arco e flecha na mão. Ela está com um alvo. Tem diversos alvos na frente. Você é aquela, porra, ela já tá tendo que ter atenção de segurar o negócio, né? Tá tremendo ali já com o braço, então ela tá fazendo esforço. E você é aquela que vem como a treinadora e ajuda essa pessoa a apontar no alvo correto, a se esforçar da forma correta. Isso, exato. Porque todos nós precisamos ter esforço. Isso é uma virtude. Isso é belíssimo. E toda virtude é o meio de alcançar a bondade, a verdade e a beleza, ou a Deus. Então, a virtude é um meio para uma finalidade transcendental. A virtude é um bem transcendental. Então, essa virtude que você tem da fortaleza, do esforço de vamos fazer, vamos fazer. Eu vejo com as tuas clientes hoje que você é essa direcionadora do esforço. Então, olha, hoje talvez você se esforce, mas você se esforce errado, Exatamente. né? Que você vai se aprender a se esforçar, porque eu não vou falo vender um eu milagre. falo que as minhas alunas, as CEOs, elas não são preguiçosas. Não é aquela pessoa que não quer fazer nada, ela tá fazendo muito, É isso aí, só que tá fazendo errado. perfeito. Né? É isso mesmo. E uma pergunta final para você: o que que você leva aqui do nosso encontro que você não trouxe? Pra mim, o que mais assim, até falando aqui, o que pra mim é mais relevante de tudo, é que eu percebo que, assim, aí eu vou falar até uma falha minha. Acho que uma falha minha em todo esse processo é que as pessoas que mais talvez me tenham me inspirado a iniciar tudo isso, igual meu pai, minha família, meus avós, eu sinto que eu falho um pouco com eles às vezes, porque eu reconheço muito, eu me esforço muito, eu coloco muita energia aqui, e às vezes me falta olhar para esse lado de cá e falar: "Olha, foi por causa disso que eu comecei", sabe. Então, eu tenho muito aquela cabeça, assim, isso é um erro meu mesmo. Às vezes meu pai me liga, por exemplo, e eu não atendo porque eu tô trabalhando. E aí ele me manda mensagem, tipo: "Ai, por que que você não me atendeu e tal?". E aí na minha cabeça não é assim: "Nossa, eu devia ter atendido". A minha cabeça é: "Ele deveria entender por que que eu não atendi". Só que eu tô errada, na verdade, eu deveria ter Chata pra atendido. caceta, né, pô? Exato. Então, assim, e é um exercício que eu faço mesmo, assim, Sim. em mim, Aham. sabe, assim: "Ah, ele deveria entender por que que eu não atendi". Não, eu deveria ter atendido, Isso aí. entendeu? Então é uma coisa de sempre relembrar esse lugar, assim, e não se desvincular tanto, né, disso, assim, porque é uma falha que eu acho que muitas vezes a gente comete na metade do caminho. A gente olha tanto para o lugar que a gente quer ir, Uhum. que às vezes a gente perde da onde a gente veio. Sim. É, Uhum. é uma coisa assim que ela é mais simples. Nosso papel com essas pessoas é amar. E amar para essas pessoas muitas vezes é dar um pouco de atenção mesmo, entendeu? Uhum. Então, tipo assim, meu pai com a minha mãe, cara, eles vivem num outro universo. E muitas vezes o que eu vejo assim, que tudo que a gente pode dar para eles é a atenção, é amar mesmo assim, entendeu? É não querer corrigir, é não querer entender, é não querer fazer com que eles entendam o nosso mundo, né? Porque a gente sempre vai ser menor do que eles. Então, tipo assim, cara, vai lá e ama, entendeu? E aí é óbvio, às vezes tá ligando, cara, tá enchendo o saco mesmo, não atende, entendeu? E que se foda, e tá tudo certo. Mas é entender que, cara, deixa eu me programar aqui pra amar esse bicho aqui, pra amar essa pessoa. Então, em última circunstância, é isso. Eu acho que no final do dia o que você pode, talvez, você me trouxe, né, que talvez me lembrar mais das pessoas que estiveram comigo lá atrás e foi por conta disso aqui que tu me fez crescer, é lembrá-la de vez em quando disso, ó, eu te amo, tá? É demonstrar mesmo. Ó, Sim. aquilo lá que tu me falou um dia lá atrás, aí me ajudou muito, tá? Te Uhum. amo, valeu. Entendeu? Sim, Isso aí. perfeito. Muito obrigado. Obrigada, adorei. Muito Nossa, bom. profundo, eu vou ter que reassistir depois para eu poder pegar tudo aqui de novo e digerir. Muito bom. Muito bom. Adorei, nossa, muito Obrigado, Duda. legal. Foi um prazer. Diferente de qualquer podcast que eu já participei na vida.